Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. O culto está gostoso, o ambiente está propício para a nossa adoração. É bonita a imagem daqui, a igreja toda reunida. Certamente isso agrada ao coração de Deus. Queridos, vamos na palavra, vamos na Bíblia. Vamos até o livro de Gálatas, o capítulo é o de número 6 e o versículo é o versículo de número 17. Gálatas, capítulo 6 e o versículo é o versículo de número 17. Meu irmão, minha irmã, talvez nessa noite nós não vamos ouvir muitos glória a Deus, nem muitos aleluia. Mas o Espírito Santo quer te levar a uma provocação, a uma confrontação de qual é a nossa identidade. Quem nós somos diante de Cristo. Amém? Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículo de número 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Só até aqui e a igreja pode tomar os vossos assentos. Nós estamos diante de um texto escrito por Paulo. E ele vai dizer nesse versículo que ninguém o perturbasse, ninguém tirasse o seu sossego, ninguém o inquietasse, porque ele trazia as marcas de Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu antes da minha conversão, eu confesso aos irmãos que eu era viciado em futebol. Eu nunca joguei nada. Imagina só um goleiro de 1,70 m e para ajudar ainda cego, né? Não enxergando bem. Mas eu ia em todas, eu era um viciado. Todo domingo eu estava lá, todo sábado eu estava lá. E corintiano fanático, o rádio estava ligado domingo 8 horas da manhã até as 9 da noite. Sabia a escalação de cor e salteado do Corinthians e dos adversários do Corinthians. E com isso eu trazia marcas de cravos de chuteiras na minha canela, marcas de tombos, marcas de salto. Um lutador, quando ele se dedica ao boxe, quando ele se dedica ao UFC, ele traz em seu corpo marcas muitas vezes que são escondidas, marcas muitas vezes que nós não a enxergamos, mas há cicatrizes, existem marcas. Na nossa vida cristã não é diferente. A nossa trajetória começa sempre no momento em que nós aceitamos a Jesus. Alguns aqui estão com 20, 30, 40, talvez 50. Outros talvez com 1 ano, outros talvez com 2. Mas o certo é que na nossa trajetória, o certo é que na nossa caminhada, o certo é que na vida cristã, nós trazemos marcas. E essas marcas muitas vezes não estão cicatrizadas. Essas marcas muitas vezes elas são feridas, que ardem, que doem, que machucam. Paulo, ele estava dizendo que ele trazia 2 tipos de marcas. Paulo trazia em seu corpo marcas físicas, porque ele já tinha sido vítima de açoites, de naufrágios, de perseguições, de chibatadas.
Mas Paulo trazia também, e o principal, marcas espirituais. Marcas em sua alma, marcas em sua vida, de que todos que o olhavam diziam: ali vai um homem de Deus. E eu começo então perguntando nesta noite: quais são as suas marcas? Qual é a sua identidade? Porque existem marcas da vida que elas não são espirituais muitas vezes, mas elas todas as vezes influenciam na vida espiritual. Eu vou repetir: tem marcas que nós carregamos, que nós trazemos, que muitas vezes elas não são espirituais, mas elas influem na nossa vida espiritual. Sabe por quê? Muitas vezes nós carregamos, nós trazemos em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente, a frustração. A frustração por ter alguma expectativa de que algo aconteceria, mas essa expectativa ela nunca se realizou. Talvez nós esperávamos muito para o nosso ministério e nada aconteceu. Talvez algum dia nós esperamos muito de um irmão do banco, do irmão que está ao nosso lado, do irmão da igreja, mas a ajuda, a compreensão, o ombro amigo nunca veio, e isso frustra. Talvez lá atrás nós casamos esperando muito do nosso cônjuge, mas a recíproca nunca aconteceu, e isso frustra. Talvez nós esperávamos muito do dia que nós aceitamos a Jesus, de que talvez num passe de mágica as coisas mudariam, que todas as portas se abririam, que a prosperidade chegaria em nossa casa, que a prosperidade bateria a nossa porta. Mas nada disso aconteceu, e isso frustra. Isso são marcas da vida. Quer dizer que o ímpio sente, mas que o cristão muitas vezes também sente. Muitas vezes nós carregamos a marca do trauma. Quantos de nós na infância recebemos cargas pesadas, palavras pesadas dos nossos pais? Quantas vezes nós não já fomos desmerecidos, desacreditados, descredibilizados, tratados com indignidade, rejeitados? E dói. É uma marca dura, é uma marca profunda, é uma marca que machuca. Tratamentos desiguais, tratamentos abusivos, comparações indevidas. Você não consegue, mas seu irmão consegue. Você não faz, mas seu irmão faz. Você não tem capacidade, mas seu irmão é mais inteligente e tem capacidade. Quantos de nós já não passamos por isso? São marcas. Marcas da vida. E essas marcas, elas se avolumam.
elas se agigantam e nós precisamos tratá-las. Nós precisamos cuidá-las. Nós precisamos muitas vezes ser restaurados. Nós estamos em uma sociedade que é marcada por um sentimento. O sentimento da ansiedade. Qual que é o sentimento da ansiedade? É o excesso de futuro. É o excesso do amanhã. Muitas vezes a entrevista de emprego é só no mês que vem, mas o irmão e a irmã já está vivendo lá. Muitas vezes a reunião é só na semana que vem, mas o irmão e a irmã já está vivendo lá. Muitas vezes o boleto nem chegou, mas o irmão e a irmã já está preocupado. Muitas vezes nós não recebemos nem o não, nem a demissão, mas pela ansiedade, que é o excesso de futuro, nós já estamos vivendo amarrado no amanhã, ao invés de viver o que Jesus nos deu para o dia de hoje. Se você vive o mal desse século, que é a ansiedade, Pedro já nos deu o escape e a solução. O apóstolo Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Aleluia, glórias a Deus. Ei, lance sobre Jesus toda a sua carga. Lance sobre Jesus todas essas aflições que tomam conta do seu coração nessa semana, nesse dia, todas essas preocupações. Preocupações quer dizer se preocupar de algo que ainda nem aconteceu. Você já está pensando, você já está com dúvida, você já está com medo. Lance sobre Jesus, aleluia, porque Ele resolve. São as marcas da vida. Muitas vezes, as marcas da vida são de perdas. A perda é dolorida. A perda, ela causa um vazio. No dia 17 desse mês agora, então acredito que vai ser na sexta-feira que vem. Eu não olhei o calendário para não sofrer mais, mas no dia 17 fará um ano que a minha mãe faleceu. Minha mãe tinha 69 anos, não tinha doença alguma, cuidava da saúde, se alimentava bem, se preocupava com a saúde, dormia bem. E de repente é internada numa segunda-feira e morre numa quarta-feira. Aos olhos humanos, inexplicável. E o fato é que essas perdas, elas nos deixam um vazio. O fato é que essas perdas, elas nos deixam uma cicatriz eterna. Mas nas perdas, nas derrotas, nas dores, nos sofrimentos, Jesus cuida de você, Jesus cuida dos seus, em cada detalhe, para nos confortar, para nos fortalecer, para que nós continuemos caminhando e tendo fé nele, aleluia. As marcas da vida, as dores da vida, os sofrimentos da vida, não são maiores e nem melhores do que as promessas que Deus tem para a sua e para a minha vida, aleluia, glórias a Deus.
Glórias a Deus. Em João capítulo 8 e versículo de número 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, glórias a Deus. O que eu quero dizer? Jesus pode libertar você hoje. Jesus pode te tirar desse drama hoje. Jesus pode resolver o seu dilema hoje. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Paulo escreve aqui que ele tinha as marcas de Cristo. E eu quero fazer uma regressão no passado de Paulo. Quem era Paulo? Um Saulo, um homem que não reverenciava as coisas de Deus, que perseguia cristãos. Mas um dia, no caminho de Damasco, aleluia, ele tem um encontro pessoal e real com Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que caíram as escamas dos olhos dele e que ele foi transformado. Ei, tenha um encontro profundo com Jesus nessa noite. Abra o coração para Ele, no seu íntimo nessa noite. Sabe por quê? Tem marcas que você não conta para o pastor, tem marcas que você não conta para o seu esposo, tem marcas que ninguém sabe, tem manchas que ninguém viu. Aleluia, glórias a Deus. Mas Jesus sabe de tudo e tem poder para resolver tudo. Ele toca nesta noite para curar, para transformar, para restaurar, para renovar e para dar vida nova onde tem morte. Aleluia, aleluia. Feridas trancadas, feridas curadas, são ministérios abertos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Não interessa o que fizeram lá atrás, não interessa o que te falaram lá atrás, não interessa os espinhos que lançaram lá atrás, não interessa a armadilha que prepararam lá atrás, não interessa a porta que te trancaram lá atrás, não interessa os decretos de morte que foram lançados lá atrás, não interessa as maldições que lançaram lá atrás, porque Jesus quebra as correntes desta noite para lhe dar vida nova. Não, eu acho que você não entendeu. Não interessa as barreiras que Satanás lançou no seu caminho, não interessa as pessoas ruins que atravessaram no seu caminho. Jesus coloca por terra hoje. Jesus, ele começa seu ministério aos 30 anos. E ele falava de um reino que ia ser levantado e que nunca teria fim. E é claro que quando ele pregava, que quando ele falava, muitos partiam da perspectiva humana, muitos partiam da perspectiva terrestre. E quando ele falava em reino, imaginavam poder,
imaginavam algo político, imaginavam um império econômico. E Judas, numa das falas finais de Jesus, percebe que a interpretação dele naqueles 3 anos e meio tinha sido equivocada. Judas não tinha entendido e Judas não tinha sentido o que era o reino. Tanto que depois de se sentir frustrado, depois de se sentir decepcionado, ele vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Então Jesus é condenado inocentemente. Então Jesus é erguido, erigido numa cruz. E aqueles que passavam olhavam, mas espera lá, não era esse daí que dizia que seria rei, que levantaria um reino? Não era esse daí que dizia ser o Filho de Deus? Não era esse daí que tinha tanto poder? E que se realmente ele tivesse esse poder, ele podia numa só palavra resolver toda essa situação? Então imaginem só o momento mental, o momento espiritual que rodeava a crucificação e a morte de Jesus. Meu irmão, minha irmã, talvez nessa trajetória cristã, você, assim como eu, já sofreu muitas pedradas, já levou muitas pauladas, já foi muito incompreendido, já recebeu dúvidas, já recebeu costas viradas ao invés de ombros amigos. E talvez muitos, ao ver você cabisbaixo, ao ver você chorando, ao ver você triste, já cravou. É um fim. Está derrotado. Não levanta mais. Nada se cumpriu. Nada se concretizou. Nada sai do lugar. Nada vai acontecer. Quando os judeus veem Jesus naquela cruz e enterram o seu corpo, para eles estava acabado. Para eles era só um mito, uma lenda, que não passaria dos arredores de Jerusalém. Para eles Jesus era um louco, um alienado. Para eles era tudo mentira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem conheceu a sexta-feira se surpreendeu com domingo. Ei, eu acho que a igreja não entendeu. Quem vê o ciclo atual, quem olha a sua situação de hoje, vai surpreender com o que Deus pode fazer amanhã. Tem surpresa de Deus chegando. Tem coisa nova de Deus chegando. Os céus estão sendo abertos. Uma unção nova é derramada. Algo novo virá. Uma história nova vai ser escrita.
Aleluia. Ei, as pedras do caminho não vão te matar. As pedras do caminho não vão te destruir. Escuta uma coisa. Momento de maior dor, o momento de maior sofrimento, o momento de maior aperto, o momento de maior perseguição, o momento de maior luta, o momento de maior prova. Halagassuriande kandaramana. É o momento do seu maior testemunho. A cruz de Cristo foi um momento de maior dor, humanamente falando. Chicotadas, chibatadas, cusparadas, ossos quebrados, ofensas, humilhações, vexame. E aos olhos dos judeus e dos inimigos, morte. Aos olhos dos judeus e os inimigos, fim. Aos olhos dos judeus e dos inimigos, impossibilidade. Mas aos olhos de Deus, um novo começo. Mas aos olhos de Deus, o cumprimento do projeto. Mas aos olhos de Deus, caminho aberto para a minha e para a sua salvação. Aleluia. As lutas não vão te matar. As guerras não vão te matar. A doença não vai te matar. As línguas mentirosas não vão te matar. A perseguição não vai te parar. As perdas que você teve não vai te parar. As marcas que você traz na alma cravada não vão te parar. Jesus é maior do que as suas lágrimas. Jesus é maior do que as suas dores. Jesus é maior do que o seu vício. Jesus é o maior do que as suas frustrações. Jesus é maior. E Ele te fez uma promessa: eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Queridos, eu disse que muitas vezes nós trazemos marcas que são da vida, dores, espinhos que são da vida. Mas eu quero tratar com a igreja sobre marcas espirituais. Aleluias, glórias a Deus. E eu pergunto: qual é a sua identidade espiritual? Qual é a sua identidade espiritual? Porque quando nós chegamos em qualquer órgão, em qualquer instituto, em qualquer lugar para fazer qualquer tipo de documento, qualquer tipo de pedido, de requerimento, as pessoas solicitam a nossa identidade, pois ali tem a foto, ali tem o número de documento,
Ali tem onde nós nascemos, o cartório que nós fomos registrados. Você conhece o cartório que você foi registrado? Se Jesus voltasse hoje, aleluia, você subiria? Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus vier hoje, você está preparado? Qual é a sua identidade diante de Cristo? Projeta, por favor, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. É Paulo falando. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo que assim como Cristo morreu na cruz, ele também tinha sido crucificado para o mundo. Não vive mais ele, agora quem vive nele é Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E a vida que agora vivo na carne, nós temos dores, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós somos frágeis. Vivo-a pela fé do Filho de Deus. A fé em Jesus. Se nós tivéssemos um termômetro aqui nesta noite, em qual altura, em qual temperatura, em qual grau estaria a sua fé no Filho de Deus, o qual me amou, e na cruz ele provou isso para mim e por você, e se entregou a si mesmo por mim, por você e pela igreja de Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E o que Paulo deixa, e o que Paulo ensina de legado para a nossa geração, para a nossa igreja, são marcas espirituais. Condutas espirituais, estilo de vida espiritual, modo de viver santo para alcançar a salvação. E o que a nossa geração precisa nos nossos dias, primeiramente eu não posso deixar de falar de obediência. Obediência é estar embaixo da vontade de. E aí você complemente pelo Espírito Santo de Deus que sopra em seu ouvido. Você está vivendo embaixo da vontade de Deus? Ou você está vivendo embaixo da vontade das mídias, das ideologias, da voz do seu coração, da voz enganosa da sua carne, da voz enganosa dos seus pensamentos? Obediência é algo necessário para a nossa geração. Aleluia, glórias a Deus. Paulo também vai nos ensinar sobre renúncia. E renunciar é dizer não a tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Jesus é um grande exemplo disso. E na oração do Pai Nosso nós vamos ver Ele dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Ei, muitas vezes nós queremos algo, muitas vezes nós sonhamos com algo, muitas vezes nós almejamos algo, mas se não for da vontade de Deus, diga não. Mas se não for da vontade de Deus, deixa quieto, se afaste, saia fora, renúncia. Paulo também vai nos ensinar sobre compromisso. Paulo disse que viver para ele era Cristo. Ele tinha um compromisso íntimo, profundo e irrevogável com a vontade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ele tinha compromisso, aleluia. Ei, nós precisamos voltar a ser uma geração de compromisso, uma geração que ora, uma geração que jejua, uma geração que faz a diferença nesse meio que nós estamos. Compromisso, aleluia. Nós também precisamos de gratidão. O Salmo 116 e versículo de número 12, projeta por favor. Salmo 116 e verso de número 12. O salmista vai fazer uma indagação, uma pergunta, que nós devemos refletir o tempo todo. E a Bíblia diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar isso? Você tem uma igreja para adorar. Você tem irmãos vivendo em comunhão. Você tem um pastor, um corpo de obreiro à sua disposição. Você louva, você adora, você tem liberdade para isso. Você tem uma casa onde você mora. Você tem um travesseiro e uma cama que você dorme. Eu me lembro no começo da minha fé, num dos meus discipulados com o saudoso pastor Rosalvo. E ele me disse uma frase que ficou marcada em meu coração, gravada em minha mente. Ele me disse assim: olha, irmão Zé, o crente, ele nunca vai ter tudo, mas você pode ter certeza de uma coisa: nunca Deus vai lhe deixar faltar nada. Ei, talvez você não tenha tudo, talvez você não seja milionário, talvez você não tenha o carro dos seus sonhos, talvez você não tenha a casa dos seus sonhos, mas agradeça por uma coisa: Deus está cuidando de você e nunca lhe faltou nada. Jesus é fiel, Deus é fiel. Aleluias, glórias a Deus. Deus é fiel. A melhor coisa do mundo é servir a Ele. E nada que nós temos ou que nós somos poderia pagar, poderia compensar a tudo que Ele fez por nós. Meu irmão, minha irmã, volte no seu passado. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua alma nesse momento. E lembre do dia exato, do momento exato em que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vai lembrando daqueles fatos, da mensagem, de todos os detalhes que envolveu aquele momento tão glorioso. Para mim foi no dia 14/4
de 2011. E eu me lembro a mensagem que foi pregada. A mensagem estava lá em Lucas, capítulo de número 7, que diz sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Cada detalhe daquele dia ficou marcado. Eu me lembro que eu vestia uma camisa polo branca. Eu me lembro que quando o pregador chamou para ir à frente, o meu coração saía pela boca e um fogo estranho. Não estranho no sentido de não ser um fogo de Deus, mas estranho no sentido de que eu nunca havia tido aquilo antes. Subia das minhas pernas até a minha cabeça. Aleluia. E era uma chama tão gostosa, era um momento tão gostoso que toda vez que eu me lembro eu queria estar lá de novo. Foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito marcante. Mas nesse trajeto de 14 anos, tiveram altos e tiveram baixos. E tiveram momentos que sinceridade, eu pensei em abandonar tudo. Que sinceridade eu pensei em jogar tudo para o alto. Que sinceridade eu pensei ser crente não adianta. Porque eu vim de um lugar onde eu já tratei e tramei com bandidos. E bandidos têm um código de honra, dizendo que palavra de homem não faz curva. Ou seja, uma vez que você falou, não muda aquilo que falou. Em sinceridade, eu pensei em parar. Em sinceridade, eu já pensei muitas vezes que não compensava. Mas sabe o que eu descobri? Todas as vezes que esse sentimento vinha, ou todas as vezes que esse sentimento veio, é porque eu estava olhando para homens que era igual eu, que é igual a você, que falham, que deslizam, que comete vacilos. Mas toda vez que eu olhei para Jesus, Jesus nunca me frustrou, Jesus nunca me abandonou, Jesus sempre me cuidou, Jesus sempre esteve ao meu lado. Ei, Jesus sempre estará ao seu lado, aconteça o que acontecer. Venha a tempestade que vier, venha a perseguição que vier, venha a luta que vier, venha a prova que vier. Paulo sofreu açoites, naufrágios, perseguições, mas ele nunca abandonou o caminho, aleluia. Ele nunca abandonou, aleluia. Quem lá na estrada de Damasco lhe deu uma vida nova. Ainda no paralelo que eu comecei a traçar de bandidos, o PCC, as máfias italianas, tem um código de honra. E dentro desse código, uma vez que você fez uma aliança, uma vez que você pertence àquele meio, àquela facção, se você abandonar, se você largar, você sofrerá uma pena, que é uma pena de morte. Você será eliminado, terá sua vida ceifada. Mas sabe o que eu acho interessante? Jesus que cuida de tudo, do nosso emocional, do nosso material, do nosso físico, das células do nosso corpo, da nossa língua, dos nossos olhos, da nossa carne. Pela graça que é tão abundante, mesmo que você tenha se distanciado, mesmo que você esteja desanimado, mesmo que você queira parar, mesmo que você esteja em falha, mesmo que você precisa melhorar, Ele te abraça e diz: a aliança está de pé, a aliança está de pé, a aliança está de pé. Ei, Ele morreu para te salvar, sem merecimento algum da sua parte. Aleluia, glórias a Deus.
Queridos, rapidamente, se você deseja oração, vem à frente, nós vamos orar rapidamente por você. Vamos se colocar de pé para estarmos orando. Vem à frente, nós vamos orar. Você que precisa ser fortalecido, você que enfrenta dificuldades, você que enfrenta lutas, você que enfrenta perseguições, pode vir à frente, nós vamos estar orando por você. Você que já viu muitas barreiras sendo levantadas, você que carrega marcas do passado, que carrega marcas fortes, talvez da sua infância, que carrega marcas talvez de terceiros, espinhos que lançaram contra a sua vida. Vem à frente, nós vamos orar por você. Vem à frente para receber a oração e creia que Jesus, esse Jesus que morreu na cruz, quer fazer a diferença na sua vida. Aleluias, glórias a Deus, eu não vou insistir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a sua palavra foi pregada com a simplicidade, meu Pai, que ela exige. E estão aqui na frente os seus servos, meu Pai, que precisam, meu Pai, de algo especial da sua parte. Que o Espírito Santo derrame sobre eles, meu Pai, unção, capacitação. Se precisa de um novo coração, uma nova mentalidade, renova, meu Pai, restaura, meu Pai, para que fique cravado, meu Pai, na vida deles a marca, meu Pai, de Cristo, o diferencial, meu Pai, de Cristo. Que a sua igreja, meu Pai, receba unção, receba um toque especial, meu Pai, para continuar caminhando contigo, falando da sua grandeza, meu Pai, falando da sua bondade, meu Pai, falando do seu sacrifício e do seu desejo de salvação para essa terra. É o que pedimos e agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém.